Voltamos com Gente em Negócios. Eu estou aqui com o contador Joaquim Bezerra, empresário, consultor. E a gente vai contar agora a história do Joaquim e da Ana Cláudia, que são casados há 16 anos. E com todo casal, o sonho de ter seus filhos. E aí veio o André, seu primeiro filho, veio ao mundo em 2014. Após 2 abortos do casal, uma gravidez perfeita, um parto funcionando de forma muito especial e uma história que mudou a vida do casal, que hoje tem essa história para contar para a gente, né? O casal teve um impacto na vida muito grande, com uma mudança de percurso, né? Que precisa ser contada, a gente precisa revelar e trazer esperança para as famílias que recebem também um diagnóstico de autismo. A história que nós vamos contar aqui do empresário Joaquim Bezerra é uma história reveladora. Joaquim, vamos lá contar como foi que vocês receberam, como é que foi esse diagnóstico do André com o espectro autista. Olha, nós tivemos assim, somos muito abençoados na nossa vida. E por isso a gente tem um compromisso muito grande de devolver ao universo essas bênçãos que nós recebemos. O André, ele, como nós pais de primeira viagem, então a gente sempre olhava para os comportamentos do André e percebia comportamentos inadequados, mas chegávamos a imaginar que era traquinice de criança, a gente não era o nosso primeiro filho. Mas nós contamos com uma atuação muito responsável do pediatra do André, Dr. Roberto Neiva. Muito responsável, porque apesar de ser médico da família, talvez isso tenha sido muito mais difícil para ele, apontar inicialmente, olha, eu gostaria que vocês fizessem uma investigação neurológica do André, porque quando a gente mede o crescimento da idade, da maturidade das situações que a criança tem que desenvolver em cada fase, ele está com um atraso que é preciso investigar. E isso era 1 ano e 3 meses. E olha, nós somos muito gratos ao Dr. Roberto, porque hoje nós temos convicção, e cientificamente já está provado, de que a intervenção precoce é um dos sucessos de qualquer tratamento. E nós ali iniciamos uma jornada. Não tínhamos o diagnóstico, era preciso fazer uma investigação genética, e fizemos toda a investigação genética, fizemos os exames mais simplórios aos mais complexos, como o exoma, e todos vieram negativos, então nenhuma alteração genética comprovada. Fizemos todos os estudos neurológicos e tudo absolutamente normal. E isso é a ciência que está do autismo, ela não tem ali uma causa específica, apesar de hoje já existir muitas, porque o espectro está muito grande, né? São várias síndromes dentro do espectro. Já existem algumas síndromes que são geneticamente comprovadas, tem muitas que as causas são ambientais, sociais, ainda não comprovadas. E ali a gente conseguiu seguir nessa investigação. Eu me lembro que em 2014 devia ter umas 8 a 10 literaturas no Brasil sobre autismo. Eu comprei as 10 e estudei as 10. E cada vez que eu estudava, eu me deparava com alguns aspectos científicos e outros aspectos muito mais de depoimentos sobre a evolução de autismo em algumas crianças. Mas o comportamento do André tinha fatores que o levavam a insistir que havia algo ali a ser estudado. Sim. O André, ele tinha uma série de estereotipias, então ele batia a cabeça na parede, ele colocava a cabeça entre as pernas e ficava fazendo sons estranhos, como uma ecolalia. Ele tapava as mãos dos ouvidos, ele sacudia as mãos, ele não brincava funcionalmente, ele tinha comportamentos lesivos. Então, e tal é que aos 2 anos, quando nós decidimos partir então para uma opinião mais específica de um neurologista em São Paulo, imediatamente na análise clínica ele identificou, olha, nós não podemos concluir, aliás, isso foi com 1 ano e 6 meses, nós não podemos concluir, mas o seu filho tem as características que levam ao TEA. Por que não pode concluir? Porque aos 3 anos é que hoje a medicina tem, apesar de você ter um pré-diagnóstico,
aos 3 anos é que os médicos têm... Conclui o diagnóstico depois de algumas fases da evolução da maturidade. Certo. E eu me lembro, Virginia, tem um fato interessante, porque quando a gente foi aos 2 anos e 4 meses, retornou na consulta, apesar de pequenos avanços, ele disse, olha, tudo leva a crer que seu filho está dentro do espectro do autismo. Olha só, a gente já vinha todo numa base preparando, porque desde 1 ano e 6 meses que os tratamentos e as terapias já começaram no André. Mas naquele dia que o médico dá o veredito, aí você... Cai a ficha. Cai a ficha, né? E aí, esse Dr. Augusto Cury diz o seguinte, você tem 5 segundos para afastar o pensamento da mente, antes dele cravar. E foi 5 segundos que eu olhei para o olho da Ana Cláudia e disse assim, meu amor, nós temos 2 caminhos a seguir. O do drama e o da aventura. Vamos viver o da aventura? E ali, Virginia, foi a aceitação. Quanto mais se demora a aceitar, pior, né? Não tenho dúvida. Hoje não tenho dúvida disso. Tratamento precoce é fundamental. Quando você afasta de si o que precisa ser feito no hoje e começa a focar no amanhã, o que pode acontecer, como é que vai ser, o amanhã ele vai ser verdadeiramente fruto das decisões tomadas no hoje. E aí, Joaquim, é aí que eu queria dar uma pausa aqui na nossa entrevista para falar o seguinte. O que você fez daí para frente, essa virada de chave da aceitação, fez toda a diferença para você chegar hoje. O André está com quantos anos? 8 anos. 8 anos para a gente contar aqui no final o que aconteceu. Olha lá, pessoal. Vamos seguir. Então, aquela virada de chave, ela foi fundamental, porque daí em diante não teve limite. Nós aumentamos os nossos estudos, nós aumentamos a dedicação em perceber cada comportamento, cada situação, porque há algo que é indiscutível. Todo ser humano é único e irrepetível. Então, aquilo, essa consciência sobre cada ser humano ser único, nos levou a dizer o seguinte, espera aí, então, o André é único e nós podemos fazer um investimento em algo que pode contribuir não para o André e para nós, mas para que nós possamos contribuir para a sociedade e para a humanidade. E aí, nesse caso, vocês mudaram-se para São Paulo, você colocou sua profissão toda à disposição no mercado nacional, como você já tem hoje, seu trabalho para o Brasil inteiro, mas a família foi a São Paulo fazer um estudo do trabalho da saúde do André e tratar a saúde dele de forma específica. Nós fomos um pouquinho além, porque antes de decidir a São Paulo, nós fomos aos Estados Unidos. E quando nós chegamos nos Estados Unidos, e isso também é uma outra dívida que a gente tem de gratidão ao Dr. Carlos Gadia, que é um médico brasileiro e que mora nos Estados Unidos há 4 décadas, ele conseguiu fazer uma interlocução nossa com o Centro de Excelência em Autismo, que fica em Júpiter, na Flórida, chamado ELS. E nos colocou em contato com a doutora Erin Lonzori, que é hoje uma das fonoaudiólogas mais respeitadas no mundo na área do autismo. E nós tínhamos um pré-diagnóstico de não verbal. O André seria um autista não verbal. O que significa isso? Como o autismo ele é um comprometimento da linguagem social, cognitiva e de comunicação, hoje estima-se que 30% a 40% dos autistas não falam, não verbalizam. Entende? Compreende, mas não verbaliza. Então o André estaria condicionado nesse enquadramento. Aí a doutora Elry, no primeiro momento que viu, disse assim, olha, eu quero desconstruir. O filho de vocês é verbal. Mas como, doutora Elry? E ele só veio falar aos 7 anos. Mas veja só, como muda quando você acredita na ciência e acredita na medicina. E quando nós chegamos nos Estados Unidos, a doutora Elry nos mostrou uma outra vertente de olhar para a deficiência. No Brasil, o sentimento que eu tenho é que a gente trata a deficiência pela deficiência. Então, tem que suprir a deficiência, o que é o óbvio. O que é o não óbvio? Se tem a deficiência, então vamos potencializar as habilidades. E o tratamento nos Estados Unidos foi todo focado em potencializar as habilidades do André. Quando você potencializa as habilidades, as deficiências ficam reduzidas. Como é que foi esse tratamento? É um tratamento focado desenvolver a linguagem? No cognitivo, na comunicação e no social, com base em desenvolver a linguagem como um todo, mas é um tratamento individualizado, especializado e único, dentro dessa toada de que o ser humano é único.
Com base em quê? Nas habilidades dele. Então, foi feita uma série de protocolos aplicados para identificar quais eram as principais habilidades. E aí ele tinha habilidades para números, habilidade para percepção. Então, são terapias e medicamentos? O André não teve a intervenção medicamental. Só terapia. André teve dois componentes, terapia e amor incondicional. Então, isso quando juntou, trouxe o tratamento do André. Então, a gente saiu dali com um protocolo a ser seguido. Por quanto tempo? O protocolo era para ser aplicado até os 12 anos, porque também há uma corrente científica que defende, que mostra que qualquer reversão na intervenção terapêutica antes dos 12 anos, há possibilidade de regressão dos ganhos. Certo. Então, o André foi feito esse tratamento. Nós chegamos, voltamos para cá e decidimos que no Piauí, por mais que a gente tenha uma medicina avançada, a gente queria ir mais além. O que está mais próximo do que a gente viu nos Estados Unidos? Aí mudamos para São Paulo. Coincidimos mudar em São Paulo, nós chegamos a um outro ponto, que é um ponto que eu tenho discutido muito com os terapeutas, com as famílias, a necessidade de um prontuário único. O que é um prontuário único num tratamento? É a linguagem única, ou seja, a fono, a TO, a psicóloga, o educador físico, a escola, a família, tem que estar falando a mesma linguagem com aquele mesmo tratamento e alguém supervisionando. Porque se a TO está isolada numa clínica, a psico em outra, a fono em outra, e elas não se comunicam com a escola, isso tem um gap que tem uma perda muito grande do tratamento. Então, esse prontuário único nós conseguimos implantar em São Paulo. E aí, chegamos lá, o André tinha 4 anos de idade e a evolução foi algo assim que surpreendeu a medicina. O André hoje tem uma linguagem clara, tranquila. Surpreendeu a medicina, surpreendeu os médicos, os terapeutas, e hoje o André, aos 8 anos, ele tem uma linguagem clara, ele é um garoto de comportamento social impressionante, tem uma interação extremamente comunicativo e está desenvolvendo e já com noções e fala em 11 línguas. Então, ele é um case hoje, um case nacional. Ele é um case, hoje ele está sendo apresentado em vários eventos nacionais e internacionais. Nós estamos retornando aos Estados Unidos por uma coisa muito curiosa. É que aquele protocolo até os 12 anos, ele já cumpriu todo aos 8. E agora eles estão preparando um chamado Goals Advance, que é um protocolo exclusivo para crianças que desenvolveram a auto-performance do seu aprendizado. E aquilo que seria ensinado lá aos 12 anos já vai ser ensinado agora, mas com uma intervenção metodológica para a maturidade da criança aos 8, aos 12 anos. Então, isso fez a gente encontrar, Virgínia, o nosso propósito. Isso fez a gente resgatar alguns princípios, sabe? Porque quando a gente mudou para os Estados Unidos, só tinha uma certeza: a fé. A fé dentro do conceito de acreditar sem duvidar naquilo que ainda não aconteceu. Porque eram muitos nãos. Vocês não vão fazer esse investimento, isso não vai dar certo. Ele não vai falar, tá aqui as características, ele é muito irrequieto. E quando a gente chegou em São Paulo, nossa missão era nossa primeira meta era o André ficar sentado por 5 minutos. Era a nossa primeira meta. Hoje o André fica sentado por 4 horas conversando e você quase que não percebe o doutor Salomão Schwarzman, que é outro médico que atendeu o André, na última consulta que deu alta, ele chegou a dizer: olha, eu não vou dizer que seu filho está curado, porque o autismo ele é uma condição humana hoje, mas eu posso afirmar que as características que levam ele ao TEA estão extremamente reduzidas. Quando a gente fala sobre o caso do André, mostra o seu depoimento de vida, a gente imagina que no Brasil a acessibilidade a um tratamento ideal, um acompanhamento, no meio das famílias carentes, no meio de uma desigualdade social enorme que nós temos, os custos para um tratamento a gente pode considerar inatingível, mas o seu depoimento é uma grande contribuição, a história do André é uma grande contribuição para o avanço e que esse avanço venha de cima para baixo, comece a chegar da melhor forma possível, com a evolução que a gente acredita que o Brasil pode ter nesse sentido,
para as comunidades onde as famílias, as mães, os pais não têm acesso a recursos para um tratamento, como foi o seu caso. Mas o seu exemplo, a sua insistência, ele dissemina aí, joga uma luz enorme, né? Traz muita compreensão da situação do aspecto autista e da evolução que pode existir para toda a sociedade brasileira e é case internacional, como você falou. Mas, empresário, você não imaginou que conseguisse chegar tão longe, não é? Eu acho que quando a gente tem determinação, quando a gente tem fé, quando a gente acredita que os sonhos são possíveis de ser realizados, desde que você arregace as mangas e não se entregue aos nãos e vá em frente, a gente às vezes fica se questionando assim, no sentido de se nós conseguimos chegar até aqui, e aqui é qualquer pessoa que tem algum avanço ou realiza alguma coisa, se conseguiu chegar até aqui, tem algo maior a ser feito, que não tem a ver consigo, Virgínia, tem a ver com o outro. E aí eu falo mais uma vez do propósito. O propósito é tudo aquilo que você faria de graça, que você faria sem... Quando você faz, você se sente super bem. E quando o que você faz não tem a ver consigo, tem a ver com os outros. E aí, no seu caso, a mensagem para quem está acompanhando, que tem alguém na família, um parente, um filho, um irmão, enfim, não se deve desistir nunca, né? Nunca. Um ponto fundamental que tem que ser ressaltado, a importância da união da família. Ana Cláudia tem um papel fundamental em tudo isso. O Joaquim Neto, que é o nosso segundo filho, tem um papel fundamental sobre isso. Nós incorporamos na família de que todos nós precisamos nos doar para com isso, e a família unida consegue dar a resposta necessária. E o André ensinou a isso a todos nós. O André ensinou a nós a importância da verdade, porque o autista é um ser verdadeiro em essência. O André nos ensinou a ter foco e determinação, e isso é incorporado por todos nós, mais uma vez, pela Ana Cláudia, por mim, pelo Joaquim Neto. E o André nos ensinou a olhar pelo não óbvio. Quando todo mundo queria que ele focasse na fala, nós fomos focar na compreensão e na comunicação, e a fala veio. Quando todo mundo queria que nós focássemos na redução das deficiências, dos comportamentos inadequados, nós fomos focar nas habilidades e potencializamos as habilidades, que era o não óbvio, e reduzimos a deficiência. Então, tudo isso nos levou à compreensão de que quando você tem algo que Deus já viu, que lá na frente é o único ser que já consegue enxergar o nosso futuro. Então, quando você tem fé e acredita nisso, você une as mãos, você respira fundo e você diz assim, pode vir as dificuldades, porque eu estou aqui fortalecido na minha espiritualidade para chegar aonde não se chegou ainda. Portanto, desistir sempre é o caminho mais fácil e mais cômodo. Não desistir significa dizer que, ao chegar naquele ponto, que não é o ponto final, nunca será o ponto final, é o momento de você fazer a reflexão e dizer como eu posso transformar tudo isso para beneficiar outras pessoas, beneficiar a humanidade. O André ensinou a gente a não desistir. Muito bem. Quando a gente fala dessa sua situação e sua experiência, como é que você hoje pode pontuar uma análise? Você pode ficar à vontade nesse sentido, do tratamento do aspecto autista no Brasil, a rede de saúde como um todo, pública e privada, as pessoas que estão acompanhando o seu depoimento, o que a gente precisa evoluir ainda nesse sentido, que eu acredito que nossas carências ainda são gigantes, né? Muito. Primeiro assim, deixar claro que sempre quando eu falo aqui, eu falo como pai. Então, não tenho autoridade para falar como médico, nem para dar recomendação, nem eu tenho como dar um testemunho. E eu tenho muita convicção de que menos de 1% da população teria a condição de fazer um trabalho desse, dar todo este amor, dar toda esta dedicação, dar toda este preparo, essas intervenções. E quando eu vejo isso, Virgínia, eu fico muito inquieto.
E essa inquietude é o que faz eu e a Ana Cláudia termos um trabalho social com várias famílias de autistas carentes na periferia. Por quê? Porque, verdadeiramente, essa é uma condição humana que, nas últimas 4 décadas, se apresenta com muita intensidade. Quando a DEA foi diagnosticada, era 1 a cada 134 crianças. Hoje é 1 a cada 35 crianças que nascem autista. Então, o poder público, por mais que ele queiram dar um tratamento à deficiência, não está ainda focado e preparado para cuidar de uma condição neurológica, que é o transtorno do espectro do autismo, que está evidente na sociedade. É preciso que você imagina uma criança com autista chegando num consultório odontológico, uma criança com autista chegando numa UPA, uma criança com autista chegando num pronto-socorro. Se você não tiver o assistente social, se você não tiver o médico preparado, o zelador preparado, se você não tiver as pessoas que cuidam do serviço público preparado para compreender aquele ser, aquela criança, aquele jovem, naturalmente vai destratar e não vai dar um atendimento especializado. Começa do básico, né? Do básico. Quando a gente fala sobre isso, a gente vê também que socialmente, e isso é importante porque são formadores de opinião, nós temos cases, né, nacionais de apresentadores de TV, né, como é o caso do Mion. E outras celebridades que têm parentes, filhos, enfim, pessoas próximas que têm o aspecto, eles começam a mostrar para a sociedade que isso deve ser encarado com muito mais naturalidade, que as pessoas, dentro do que se vê mundialmente, de todas as pessoas com suas diferenças serem inseridas, aceitas, cuidadas, amadas, e isso parece que tem colocado também o autismo dentro de uma expectativa mais positiva, né? Não tenho dúvida. Inclusive, quando esse movimento todo cresce, os direitos aparecem. E com os direitos, você vai podendo conquistar mais sintonia social. Eu volto a dizer, todos nós somos únicos. Falam que as crianças com transtorno neurológico são atípicos. Ora, todos nós somos atípicos. Todos nós somos seres únicos, não tem ninguém igual ao outro. Então é preciso que a gente tenha essa sensibilidade de conviver nessa sociedade de atípicos. É preciso também registrar, e aí olhando sempre, como hoje a gente consegue ter uma percepção no Brasil de como é que está o tratamento do autismo, o Piauí tem um destaque nisso. O Piauí tem uma evolução muito grande. Eu acho que o Centro de Reabilitação, que é o CI, e o CIES, que é o Centro Educacional, eles são 2 modelos de intervenção e de tratamento, um na reabilitação e um na área da educação. Eu visitei o CIES aqui, tem um consultório odontológico, profissionais formados em aba para poder atender crianças com autismo. Então, o Piauí tem um modelo de atendimento que, é claro, que ainda precisa ser muito melhorado, aprimorado, levado a mais experiências, mas o compromisso, inclusive, que eu tenho com a Ana Cláudia é de que tudo que nós possamos encontrar de novidade, nós trouxemos para o Piauí para nós podermos demonstrar, poder dar nossa contribuição na evolução do tratamento e dessa percepção social. Mas, verdadeiramente, se o Estado se dedicar, e quando eu digo Estado, eu estou falando de municípios, estou falando do Estado, estou falando do governo federal, se dedicar a formar pessoas, e hoje só existe um tipo de formação, uma ciência comprovada, que é o ABA, que é focada na análise do comportamento aplicado. Essa ciência é a ciência que faz com que as intervenções psicológico-terapêuticas, uma vez respaldadas nelas, têm resultado na regulação comportamental, de que o Estado possa preparar as escolas, que as escolas possam ter pelo menos um profissional com condição de absorver e de perceber e de intervir na hora certa quando o autista estiver numa crise, porque há um espectro muito grande. Fala-se em autistas leves, moderados e severos. O André, quando foi diagnosticado como severo. Então, hoje ele está enquadrado num grau leve. Então, é possível mudar de grau? Sim. Com base em quê? No tratamento adequado, personalizado, individualizado, atenção, foco nas habilidades. E isso, o poder público precisa avançar muito. Esse centro precisa ser mais divulgado. Acredito que o seu trabalho, sua contribuição com sua família podem ser, simplesmente já estão sendo muito relevantes para o Piauí, que é um estado que tem muita carência ainda na área de saúde, mas que também é referência em alguns aspectos em relação à saúde aqui de toda uma região. Centros como o CI devem ser mais divulgados para que as mães, os pais, as famílias saibam que existe esse centro,
Apesar de que às vezes ele pode não ter até a capacidade para receber tanta demanda, mas é a partir daí que os incentivos podem vir, a estruturação melhor pode vir. Que bom que tem o CI no Piauí, que nós sabemos que já é uma referência. Eu queria agradecer ao consultor empresário, ao pai, Joaquim Bezerra, por ter vindo aqui falar da contabilidade tão brilhantemente, sua posição nacional de destaque hoje, chegou a crescer na profissão também por motivação, por uma mudança de vida, virada de chave por conta do André. É hoje alguém que está dando palestras, que o André está viajando o mundo como referência, como case, isso é fantástico. A gente aqui no Gente Negócios, o Joaquim sempre procura revelar casos como o seu, que cresceu na profissão depois de dificuldade. O Joaquim passou por falência, o Joaquim passou por desafio na família com o filho, que é o grande amor da vida do casal. Vocês são hoje emblematicamente referência, você na área da contabilidade, sua esposa, e com o André. Então, isso aí a gente gosta de revelar esses cases de sucesso aqui, para que a gente possa contribuir com essa experiência, para que outros profissionais e outras famílias possam também evoluir através do seu exemplo. Muitíssimo obrigada, a gente se encontra em aeroporto, a gente está sempre conversando, por ter finalmente conseguido vir aqui contar a sua história para a gente. A gente mostrou imagens lindas do André aqui no ar. Um beijo, um abraço grande para o André, em nome do Gente Negócios, tá aí para a família inteira e para os amigos. E até a próxima. Obrigado. É isso, Gente Negócios, fica por aqui, não esquece que a gente está todo dia no ar, 10h15 da noite, em TV aberta pela Rede Meio Norte de Comunicação e também através do nosso canal no YouTube. Não esquece, tudo que você vê aqui, você vai no link da minha bio no Instagram, @VirginiaFabres, e você acompanha a entrevista do Joaquim e muitas outras. E a agenda de entrevistas também está lá no meu Instagram, tá bom? Até a próxima.